Então, vamos prosseguir. Vou continuar lendo aqui, desde o começo. Então disse o Senhor a Moisés: vá a Faraó, porque eu endureci o seu coração e os dos seus servos para fazer estes sinais entre ele, e para que contes a teu filho e a teu neto o que eu fiz aos egípcios e os sinais que fiz entre eles, para que eles saibam que eu sou o Senhor. E Moisés e Arão se apresentaram a Faraó e disseram a ele: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusarás ter temor diante de mim? Deixe o meu povo ir me render culto. Por que te recusas a deixá-lo ir? Eis que eu amanhã trarei gafanhotos contra o teu território, que cobrirão a superfície do solo, de maneira que ninguém poderá ver o solo, e também devorarão o restante daquilo que vos sobrou do granizo, e devorarão toda árvore que cresça no campo. E encherão os teus palácios, os palácios dos seus servos, e as casas de todos os egípcios, como jamais viram os teus pais, nem os teus avós, desde o dia em que estiveram sobre a terra até hoje. Então eles se viraram e saíram da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram a ele: até quando há de ser tropeço para nós? Permita que os homens vão render culto ao Senhor, o seu Deus. Até agora, não sabes que o do Egito está devastado? Então Moisés e Arão foram levados a Faraó, quem lhes disse: ide render culto ao Senhor vosso Deus. Mas quem são os que hão de ir? E Moisés lhe respondeu: iremos com nossos jovens, com os nossos anciãos, com os nossos filhos, com as nossas filhas. Iremos com as nossas ovelhas, com os nossos bois, porque temos uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: esteja assim o Senhor convosco quando vos deixar ir, e os vossos pertences. Mas vede que talvez tendes mau intento. Não será assim. Ide agora os homens render culto diante do Senhor. Pois o que vós pretendeis é serdes ociosos. Então se expulsaram da presença de Faraó. Até aqui. Desde o tempo mais antigo, que a gente ouve das 10 pragas, as pessoas se perguntam: mas por que será que Deus enviou 10 pragas? Né? Por que será que ele simplesmente não enviou o povo, não deu boa mercê, como ele fez? Nós vamos entrar nisso na próxima paraxá, possivelmente. Por que ele simplesmente não deixou o povo ir e o povo foi? O motivo está escondido aqui no primeiro versículo. Ele diz o quê? Eu endureci o seu coração e os dos seus servos para fazer estes sinais entre eles. O que o Eterno queria dar eram sinais. Ele não precisa se provar a ninguém. Nós também não precisamos que ele prove para nós que ele é o Eterno. Nós cremos de plena emuná, de plena confiança, obediência e fidelidade. Mas o Eterno quis se revelar em seus sinais. Né? Como está lá no quadro, aquela palavra lá é ototai. Ototai significa os meus sinais. Ot, sinal. O segundo ot é o que faz o plural da palavra. E o ai significa meu, no caso, meus. O que o Eterno queria mostrar os seus sinais? Para que o Egito soubesse quem é o Eterno. Né? Como nós lemos na porção da semana passada, no livro de Isaías, o Egito seria desolado, seria reduzido a nada. E nós vemos que nos dias de hoje, o que mantém o Egito são as visitas turísticas. Né? O Egito não tem a mesma notoriedade que ele tinha antigamente. O Egito não é a potência que ele era antigamente. O Egito era como os Estados Unidos nos dias de hoje.
mas ele perdeu o nome, perdeu a capacidade. A terra de Mitzraim, o Egito, perdeu a sua capacidade, porque Deus falou e fez. E também, todas essas pragas, elas apontavam para convencer Faraó de que o Senhor era o único Deus, né? Como essa praga dos gafanhotos. O gafanhoto, junto com o grilo, principalmente no Egito, era muito importante, né? Não só por causa do Deus que representava, mas também porque nas práticas do ocultismo, eles usavam o grilo como som para fazer a meditação. Não é igual hoje em dia. Hoje em dia uma pessoa que ela quer fazer uma meditação transcendental, ela joga no YouTube e o YouTube dá um áudio para ela e ela ouve, faz e sabe-se lá o que acontece, né? Mas naquele tempo aquilo não existia, você não tinha esses sons, não tinha toda essa parada tecnológica. Então, eles usavam os insetos, os gafanhotos, os grilos, como forma de som para ouvirem, se concentrarem e dali em diante fazer suas práticas, fazer suas idolatrias, né? Êxodo 10, 21, a nona praga, e aqui nós entramos no desfecho, né, das pragas mais poderosas. Veja o que diz. Então disse o Senhor a Moisés: levanta a tua mão em direção ao céu, e haverá trevas sobre a terra do Egito, trevas que não podem ser apalpadas. Então Moisés levantou a sua mão em direção ao céu, e houve trevas, densas trevas, por toda a terra do Egito durante 3 dias. E não podiam ver uns aos outros, e ninguém podia se levantar do seu lugar durante 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então chamou Faraó a Moisés e disse a ele: ide render culto a Yahvé vosso Deus, e também irão convosco as vossas famílias. Somente permaneçam as vossas ovelhas e os vossos tesouros. Moisés respondeu a Faraó: certamente tu nos darás animais para sacrificar e para as ofertas queimadas, para que ofereçamos ao Senhor, o nosso Deus. Também o nosso gado irá conosco. Não ficará aqui nenhum casco, nem uma unha, porque deles tomaremos para render culto ao Senhor nosso Deus. Nós não sabemos como nós havemos de render culto ao Senhor até que cheguemos lá. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se negou deixar-los ir. Então disse Faraó a Moisés: vai-te da minha presença. Tome cuidado para que não vás, para que não me vejas, pois no dia em que você me vê, morrerá. E Moisés lhe respondeu: bem o disseste, não mais verei o teu rosto. A nona praga foi uma das pragas mais importantes, né? Porque o povo egípcio adorava o Deus Ra, o Deus Sol. E era uma das maiores divindades, assim como o Nilo também era. O próprio Faraó era tido como a incorporação do Deus Sol. Mas se o Faraó, sendo incorporação do Deus Sol, não podia tomar conta e não podia fazer com que o Sol voltasse, era mais uma das provas que o Eterno dava que ele era o único Deus. Imagine você no panteão egípcio, no panteão grego, onde se haviam deuses para tantas coisas, assim como no Brasil existem, né, os orixás, os caboclos, para tantas coisas também. É cultura, né? Mas a palavra do Eterno está acima disso. E aquelas pessoas naquele tempo, se elas iam para o seu trabalho, por exemplo, elas saíam de casa, pediam proteção ao Deus do sol, aos deuses das matas, ao Deus dos caminhos, a vários deuses.
Imagine você, que opressão seria você ter que sair de casa, prestando culto a cada Deus de cada lugar, de cada região, de cada rua, de cada floresta, que você precisasse atravessar até a sua casa. Seria triste, né? E eles viviam debaixo dessa opressão. Mas um dos professores da Torá chega diante de Jesus e pergunta para ele: qual o maior dos mandamentos? Por isso que eu fiz questão de ler na palavra e não só a tradução. Ele pergunta: qual o maior dos mandamentos? Yeshua responde: amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. O maior mandamento é você saber que só existe um Deus. Independente de tudo aquilo que você pensa, independente de tudo aquilo que você acha, a palavra nos ensina, a Torá nos ensina que nós temos um Deus. E este Deus está acima de tudo e está acima de todos. E ele quis mostrar o seu poderio. E o que ele fez? Eu penso que do capítulo 10 em diante, o próprio Eterno que endureceu o coração de Faraó. Porque nós não vamos ver que que o Faraó foi endurecido pelo Eterno. Não. Você vê que o Eterno dava o sinal, o Faraó se recusava a deixar o povo ir. Então ele dava outro sinal, no caso as pragas, e assim sucessivamente. Nós vemos que até o terceiro sinal os israelitas também sofreram os danos. Os israelitas também sofreram os danos, mas apenas do terceiro em diante eles não sofreram mais os danos. Igual como nós vemos na oitava praga e também na nona, eles não foram atingidos. Tinha luz para eles. É interessante porque não importa onde nós estejamos, se nós temos a nossa emuná, a nossa confiança no Eterno, haverá luz para nós, como houve para aquele povo. Você vê que o Eterno endureceu o coração. Mas mesmo endurecendo o coração de Faraó, o Faraó ainda tinha escolha. Porque a palavra também diz que quando o ímpio sem conhecimento faz aquilo que é certo, faz segundo a sua consciência. Lá no Gan Eden, no Jardim do Éden, Adão foi feito totalmente puro, totalmente santo, sem nenhuma contaminação. Tanto é que na época de Adão não se comia carne. Isso veio acontecer depois do dilúvio, como nós vimos na Parashá de Noé. E Adão, ele tinha toda a sua inclinação para o bem. Adão tinha toda a sua Yetzer Tov. Yetzer, inclinação, Tov, boa. Toda a sua inclinação era para o bem. E tudo que ele fazia era bom por causa da sua inclinação para o bem. Ele tinha a possibilidade de fazer o mal, que era um só: desobedecer ao Eterno e comer o fruto, o conhecimento do bem e do mal. Mas a sua inclinação era para o bem. Quando ele come do fruto, ele internaliza o conhecimento do bem e do mal. E os seus olhos são abertos. E o Eterno fala: agora ele é como um de nós. A partir do momento em que ele come da fruta do conhecimento do bem e do mal, a inclinação dele, que era para o bem, se torna uma inclinação para o mal. A Yetzer Hará. E essa inclinação para o mal persegue a todos nós. Independente de qual seja a inclinação para o mal, ela nos persegue. Mas a partir do momento em que nós somos redimidos pelo Mashiach, pelo Messias, a nossa inclinação para o mal se converte em uma inclinação para o bem.
Por isso que Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo, diz o seguinte: eis que somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Porque aquela inclinação que era para o mal se torna, no Mashiach, uma inclinação para o bem. Por isso que Jacob fala que a nossa fé é manifestada pelas nossas obras. Porque se nós confiamos, obedecemos e cremos, as nossas obras vão ser obras compatíveis com aquilo que nós cremos. Então as nossas obras vão revelar a nossa fé. Então, nós vemos claramente que o Eterno colocou em Faraó uma inclinação para o mal. Ele colocou em Faraó a ideia de que ele não deveria deixar o povo ir. Não só porque eu penso que Faraó já estava abrindo o seu coração. Porque veja que os próprios servos chegaram a Faraó e falaram: olha, o Egito está na prova. O Egito está na perdição, está difícil. Eles reconheceram. Os próprios magos, que eram os conselheiros de Faraó, reconheceram. A coisa está feia, em outras palavras. Mas o Eterno vem e endurece o coração de Faraó e também endurece o coração deles. Mas mesmo o coração endurecido, eles não perderam o livre-arbítrio. A prova está aqui no versículo versículo 7. E os servos de Faraó disseram a ele: até quando este há de ser um tropeço para nós? Permita que os homens vão render culto ao Senhor seu Deus. Até agora tu não sabes que o Egito está sendo devastado? Ou seja, mesmo ele inclinado para o mal, mesmo ele inclinado, endurecido de coração, ele ainda poderia escolher fazer o bem. Mas ele escolheu fazer o mal. Então ele foi castigado. E aí veio a nona praga. E ele não mudou de ideia. Ele não queria estar nos termos do Senhor. Ele queria estar nos seus termos. E o Eterno fez o quê? O Eterno mandou a última praga, que nós vamos ler agora, que é a praga dos primogênitos. Êxodo, capítulo 11. Então disse o Senhor a Moisés: trarei contra Faraó e contra os egípcios mais uma praga. Então ele vos deixará ir, e quando ele vos deixar partir, saiam todos vós daqui. Portanto, diga diante do povo, para que cada homem peça a seu vizinho, e a cada mulher a sua vizinha, objetos de prata e objetos de ouro. E o Eterno concedeu favor aos olhos dos egípcios. Também Moisés era um homem muito agraciado na terra do Egito, tanto aos olhos dos servos de Faraó, como aos olhos do povo. Veja que aos servos de Faraó ele tinha graça, ele era apreciado, mas aos olhos do próprio Faraó ele não era. Porque Faraó ele se deixou levar pela forma que Deus o endureceu. 4. Então disse Moisés: assim diz o Senhor: à meia-noite vou sair pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde os primogênitos de Faraó, que senta sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás do moedor, mesmo todo primogênito do gado. E haverá uma grande lamentação na terra, como jamais houve e jamais haverá. Mas a respeito da casa de Israel, nem mesmo um cão latirá para as pessoas, nem para o gado, para que saibais que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. E depois virão a mim todos estes teus servos, e se prostrarão para mim, para me dizer: sai tu e todo o povo que está contigo. Então eu sairei. E Moisés saiu muito irado diante do Faraó. Depois disse o Senhor a Moisés: não vos ouvirá Faraó, para que eu multiplique os meus prodígios na terra do Egito. Estes prodígios foram feitos por Moisés e Arão diante de Faraó. Contudo, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não permitiu que os filhos de Israel saíssem da terra.
Aqui nós aprendemos o quê? Que Deus faz distinção de Egito e de Israel. Deus faz distinção da idolatria e da fidelidade. Ele faz distinção do santo e do profano. Veja que somente a terra do Egito foi atingida pelas outras pragas. Shalom. Água. Acho que pode desligar. Desliga, por favor. Então veja que o Eterno ele faz distinção. O Eterno faz distinção do santo, do profano. Ele faz distinção de quem guarda os seus mandamentos, de quem não guarda. Não existe meio termo com o Eterno. É 880. Antigamente, principalmente na época bíblica, você tinha Tov e Ará. Você tinha bom e ruim. Não existia um meio termo, né? Hoje existe, mas antigamente não existia um meio termo, uma palavra que fosse um meio termo entre bom e ruim. Nada, mais ou menos, não tinha isso, né? Ou era muito bom, Tov Meod, ou era muito mal, né? E aqui nós vemos a instituição do Pêssar, a Páscoa. Nós vamos ter um tempo, eu quero ler com calma um pouco sobre a Páscoa. Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Será para vós o início de todos os meses do ano. É por essa razão que o Rosh Hashanah ele cai no 7º mês, porque o primeiro mês para a contagem das festas se inicia em Nissan. O primeiro mês é Nissan. Ali começa a contagem das festas. Por quê? Se você olhar, são festas de outono e primavera. Nós temos o Pêssar, nós temos os primeiros frutos, nós temos Pentecostes, e aí vem as festas de primavera. O dia das trombetas, o dia do perdão e o dia dos tabernáculos. Por quê? Porque aponta também para as duas vindas do Mashiach, do Messias. Porque na primeira vinda ele cumpriu as festas de outono, mas na segunda vinda ele cumprirá as festas da primavera. 3. Diz a toda a congregação dos filhos de Israel: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro para a sua própria casa, e um cordeiro para a sua própria casa paterna. Mas se a casa é muito pequena para poder comer um cordeiro, então ele e o vizinho da sua casa mais próxima tomarão dele de acordo com a quantidade de pessoas. Segundo a quantidade que cada um come, tomareis o cordeiro. O cordeiro será um macho de 1 ano, sem defeito. Tomareis dos cordeiros ou dos cabritos. E será guardado por vós até o 14º dia deste mês. Depois, ao entardecer, todo o povo da congregação, dos filhos de Israel, imolará o seu cordeiro. E tomarão parte do seu sangue, e os aspergirão sobre os 2 umbrais, sobre a verga das portas e sobre as portas na qual o comerão. Essa noite comerão a carne assada no fogo, com os pães sem levedura e com as ervas amargas o comerão. Não comereis a carne do cordeiro crua, nem sequer cozida em água, senão assada no fogo, junto com a sua cabeça, as suas patas e as suas entranhas. Nada dele deixai para amanhã, e o que permanecer dele pela manhã, no fogo queimaremos. E desta forma os comerei, com vossos lombos tingidos, vossas sandálias postas dos vossos pés e as vossas varas nas vossas mãos. E o comerão apressadamente. É a Pêssar de Yahweh, é a Páscoa do Senhor. Aproveitando, quero ler o comentário aqui, no
minha Bíblia é a Peshitta, ela veio do aramaico. O comentário diz assim, ó, Pesha, que significa pular, isentar, passar por alto, figura do Senhor Jesus Cristo, né? Tanto é que Páscoa, em inglês, é Passover, passar por cima, que foi o que aconteceu. Foi o que o Malar, o anjo do Eterno, fez, o mensageiro fez. E nessa mesma noite eu passarei pela terra do Egito e farei com que morram todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até o gado. Assim farei juízos contra todos os ídolos dos egípcios, eu, o Eterno. Ou seja, esses sinais era porque o Eterno estava pondo os ídolos daquele povo em juízo. Em juízo. Mas para vós, esse sangue vos servirá por sinal sobre as casas nas quais estiverdes. E quando eu ver o sangue, passarei sobre vós. Pass over, passar por cima. E a praga alguma haverá entre vós para vos destruir, quando eu semear a morte na terra do Egito. Este vos será um dia de comemoração e a celebração como festa ao Eterno, festa pelas vossas gerações. Vós a celebrareis como estatuto perpétuo. Comereis pão sem levedura durante 7 dias, e tirareis o levedo das vossas casas, desde o primeiro dia. E qualquer que comer pão levedado em sua casa, desde o primeiro dia até o 7º, tal pessoa será excluída de Israel. E no primeiro dia tereis santa convocação, e na santa convocação no 7º dia não se fará trabalho algum neles, somente o que cada um comerá. Somente isso fareis. Portanto, guardareis a festa dos pães sem levedura, porque nesse mesmo dia tiro os vossos exércitos da terra do Egito. Guardareis esse dia através das vossas gerações, é um estatuto permanente. No primeiro mês, desde a tarde do 14º dia até a tarde do 21º dia do mês, comereis pão sem levedura. Durante 7 dias não se encontrará levedura nas vossas casas. E qualquer que comer pão levedado, tal pessoa será excluída da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nativo do país. Não comereis coisa alguma levedada, sem levedura, em todo o lugar onde habitardes. Então veja aqui, olha como a Páscoa e Pêssar funcionava. Entramos em Nissan, né? Quando se entrava em Nissan, no 10º dia, era o dia onde era escolhido o cordeiro. E a partir daquele momento, o cordeiro era trago para a casa daquela pessoa. Então, quando esse cordeiro era trago para dentro de casa, era como se eles estivessem domesticando o cordeiro. Porque o cordeiro não podia ter defeito. Então o cordeiro tinha um cuidado todo especial. Porque se ele tivesse algum defeito, ele não seria aceito pelo sacerdote. E por ser um dia de Shabat, eles não poderiam comprar outro cordeiro assim às pressas. Não, não é assim que funciona. Embora no tempo de Yeshua isso acontecia, mas não era o correto, né? Então, no dia 10 de Nissan, era escolhido o cordeiro era separado e levado para dentro da casa, né? Então, no 14º dia, se iniciava a festa, os pães de levedura, e essa festa era celebrada durante 7 dias, né? Matzot. E também, nesse mesmo dia, era feito o sacrifício do cordeiro. Então, vamos continuar a leitura, versículo 21. Então Moisés, havendo convocado a todos os anciãos dos filhos de Israel, disse a eles: tomai depressa os cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai o cordeiro pascal. Tomareis também um feixe de hisopo. Vós os encharcareis com o sangue do cordeiro, e do sangue que estiver na vasilha, salpicareis sobre as vergas e sobre os 2 umbrais das portas. Que nenhum de vós saia da porta da sua casa até o amanhecer. Pois o Eterno passará para ferir os egípcios,
Mas quando ver o sangue sobre as vergas e sobre os 2 umbrais das portas, o Eterno passará de largo, pois essas portas não permitirá que o destruidor entre nas casas para vos destruir. Guardareis essa cerimônia, é o estatuto perpétuo para vós e para os vossos filhos. Quando entrardes na terra que vos dará Yahweh, guardareis essa cerimônia como ele disse. E acontecerá que quando os vossos filhos vos perguntem o que significa essa cerimônia, e aqui entra o Haggadah de Pêssar, e vós respondereis a eles: este é o sacrifício de Pêssar de Yahweh, porquanto ele passou sobre as casas dos filhos de Israel do Egito quando feriu os egípcios, mas as nossas casas ele livrou. Então o povo se ajoelhou e adorou o Senhor, e foram os filhos de Israel e fizeram como ordenara o Senhor a Moisés e Arão, assim o fizeram. Festa ensinada, festa ordenada, veio o cumprimento parcial, a morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava sobre o seu trono, até o primogênito do cativo que estava na prisão, também todos os primogênitos do gado. Aquela noite se levantou Faraó junto com todos os seus servos e todos os egípcios, porque havia uma grande lamentação na terra do Egito, e não havia casa na qual não houvesse um morto. E Faraó chamou a Moisés, a Arão naquela noite, e disse-lhes: levantai e saí do meio do povo, vós os filhos de Israel, ide adorar o Eterno como dissestes. Levai tanto ovelhas como vossos bois, como dissestes, e também abençoareis a mim. Os egípcios constrangiram ao povo, apressando para expulsá-los do país, dizendo: todos morreremos. E o povo tomou a sua massa fria antes de levedar, e envolvendo-a cada um sobre o seu manto, colocaram-na sobre os seus ombros. E os filhos de Israel procederam segundo a instrução de Moisés, porque pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas, pois o Senhor havia dado favor ao povo, aos olhos dos egípcios, e o povo o pediu. Assim foram despojados os egípcios. Após cada guerra, sempre há um despojo. O Eterno guerreou contra os ídolos e despojou eles. Como nós lemos, que o Mashiach no madeiro despojou e expôs à vergonha os principados e as potestades. E os filhos de Israel partiram desde Ramsés a Sucote, 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Também junto com eles subiram uma imensa multidão, misturada com suas ovelhas, seus bois e o gado em grande quantidade. Da massa que trouxeram do Egito, cozeram pão sem levedura, porque havia levedado, pois não havia levedado, pois ao serem expulsos do Egito, não puderam demorar, nem preparar provisões. O tempo que habitaram os filhos de Israel na terra do Egito foi 430 anos. Transcorridos 430 anos, naquele mesmo dia, saíram da terra do Egito todos os exércitos do Eterno. Esta é a noite para guardar em honra ao Eterno, para fazê-lo sair da terra do Egito. Esta é uma noite em honra ao Eterno, e será guardada por todos os filhos de Israel, através das suas gerações. Então disse o Eterno a Moisés e Arão: esta é a ordenança de Pêssar, nenhum estrangeiro comerá dela. Por outro lado, qualquer servo que alguém adquiriu por dinheiro depois de ser circuncidado, poderá comer dela. Não comerá dela um estrangeiro, nem quem trabalhe por salário. Naquela casa não se comerá. Não se levará daquela carne para fora da casa, e nem quebrareis qualquer parte dos ossos. Uma profecia direta também ao Mashiach, que não teve seus ossos quebrados. Será celebrada por toda a congregação de Israel. Mesmo que o estrangeiro que resida entre vós quiser celebrar a Persa Parial, será circuncidado todo homem. Então chegará para celebrar, pois como um nativo do país, mas o incircunciso não comerá de forma alguma dela.
Uma mesma lei se aplicará tanto ao nativo como ao estrangeiro que reside entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, segundo o que ordenara o Eterno a Moisés e Arão, assim procederam. E esse mesmo dia fez sair o Eterno da terra do Egito aos filhos de Israel, a todos os seus exércitos. Uma mesma lei se aplicará tanto ao nativo como ao estrangeiro que resida entre vós. Qualquer pessoa que se aproxima do Eterno, ele tem uma mesma lei. É aqui que entra o engano do cristianismo, é aqui que entra o engano até mesmo de algumas comunidades judaicas, em dizer, não, o gentio ele fica com as 7 leis de Noé e só. Não, você começa por elas. Aí sim você vai aprendendo, né? Como diz em Atos 15, porque todos os Shabatot, todos os sábados, Moisés é lido nas sinagogas, assim como ele está sendo lido agora, né? Então os gentios eles aprendiam aos poucos como praticar, como se embasar, né? Porque uma coisa é você ter alguém que nasceu ali, outra coisa é alguém que está aprendendo, né? E todos nós aqui estamos aprendendo juntos. E eu quero encerrar com um texto, está lá em Marcos, deixa eu encontrar aqui. Marcos capítulo 14, versículo 3. Quando ele, Yeshua, estava em Betânia, na casa de Simão, leproso, enquanto estava reclinado à mesa, chegou uma mulher que trazia um frasco de alabastro, de perfume de nardo, puro, muito caro, e abrindo ela, derramou sobre a cabeça de Yeshua. Mas alguns dos discípulos se aborreceram e disseram, para que se desperdiçou esse perfume? Agora vamos para o 6. Mas disse Yeshua, deixem-na, por que vos amolestais? Uma boa obra ela fez para comigo, porque aos pobres sempre os tereis convosco, e quando quiserdes vós, podeis lhes fazer o bem, mas a mim nem sempre tereis convosco. Com o que ela possuía, isto ela fez, e com antecipação perfumou o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em qualquer lugar onde este meu evangelho seja proclamado, em todo o mundo, também se falará em sua memória isso que ela fez. Quando ele estava em Betânia, aquela mulher que chegou e derramou alabastro, ela estava de uma forma profética. A palavra em Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. E ela estava de forma profética, porque ela já estava ungindo o Messias para o momento da sua sepultura. Versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem levedura, do qual os judeus sacrificaram o cordeiro da Páscoa, dissera-lhe aos seus discípulos, aonde tu desejas que nós vamos e façamos para ti preparativos para comerdes a Páscoa? E enviando 2 dos seus discípulos, ele lhes disse, ide à cidade, e eis que sairá ao vosso encontro certo homem que leva um cântaro com água. Ide após ele, e no lugar que ele entre, dizei ao dono da casa, nosso mestre diz, onde se encontra a habitação na qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E eis que ele vos mostrará um grande aposento, alto com a mesa disposta e arrumada. E saindo seus discípulos foram à cidade e encontraram da maneira que ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Quando entardecia, ele chegou com seus 12, e estando reclinados à mesa e comendo, Jesus lhes disse, em verdade vos digo que um de vós, que come comigo, me entregará. Em seguida começaram a ficar tristes, dizendo a ele uns após os outros, seria eu? E ele lhes disse,
é um dos 12 o que molha o seu pão comigo no prato. O Filho do Homem vai à morte, assim como está escrito a seu respeito. Mas ai do homem por cuja mão é traído o Filho do Homem. Melhor seria para tal homem que não houvesse sido gerado. Ao estarem então comendo, tomou Yeshua o pão e o bendisse, e partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e bendisse. Ou seja, ele fez uma brahá. E lhes deu, e todos beberam dele. E lhes disse: Este é o sangue do pacto renovado, do novo pacto, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não mais beberei do fruto da videira, até aquele dia no qual beberei novamente no reino dos céus. E depois de haverem entoado louvores, saíram para o monte das oliveiras. Depois Jesus lhes disse: Nessa noite todos vós tropeçareis por minha causa, porque está escrito: Ferirei o pastor, e suas ovelhas se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, estarei antes de vós na Galiléia. Até aí. Aqui tem uma curiosidade, né? Veja que Yeshua, a mesa, o ceder de Yeshua, não tinha o cordeiro. Nós lemos aqui, não tinha o cordeiro lá. Pelo contrário, tinha matzá, o pão ázimo, o pão sem fermento. E por que estava o pão ázimo e o pão sem fermento? Porque naquele tempo havia os saduceus, os fariseus, que estavam ligados ao templo, e haviam os essênios. Os essênios não eram ligados ao templo, não eram ligados à política, eram bem sectários, e também os essênios eles não se casavam. Eles tinham por voto celibato. Então esse é o motivo de ter um homem andando com cântaro. Se você ler toda a palavra, pelo menos eu até hoje, eu nunca encontrei um homem andando com cântaro. Eu nunca vi um homem pegando água, senão Moisés. Mas Moisés estava sozinho. Então veja que aquele homem com cântaro é um indício, né? É uma teoria de que possivelmente era um essênio. E os essênios, eles não praticavam a sua peça com o cordeiro, porque para o cordeiro ser sacrificado, precisava ser no templo. E o templo, quem estava à frente do templo, já havia sido vendido para a política. Até parece que não está igual hoje, em alguns lugares, não todos. Então, como o templo estava ligado à política, eles não poderiam oferecer um cordeiro. E o calendário deles também era diferente. Então veja que o calendário deles sendo diferente, o que para eles já era o seu pêssego, para o templo ainda não era. Não era o tempo do pêssego para o templo. Porque olha só o que nós vemos aqui, no verso 43. Quando ele falando chegou Judas Iscariotes, um dos 12, uma grande quantidade de gente com espadas e varapaus, por parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E o traidor que entregava lhes deram um sinal, dizendo: A quem eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. Ou seja, não é igual hoje em dia, né? Você manda uma foto assim, bem despistada, você já entrega quem é a pessoa. Naquele tempo não era assim. A fama que corria de Yeshua era do nome dele, mas ele mesmo não era tão bem conhecido. Então, por isso foi necessário esse sinal, foi necessário esse beijo, o beijo da traição. E aproximando-lhe, logo lhe disse: Mestre, mestre, e o beijou. Em seguida lhe lançaram mão e o prenderam. E desembanhando a espada, um dos que estavam ali atacou um criado do sumo sacerdote e lhe decepou a orelha. Mas Jesus respondeu: Como ladrão saístes contra mim com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias eu estava entre o povo, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso aconteceu para que as Escrituras se cumprissem. Bom, deixa eu ver, pode passar mais um pouquinho.
para a gente não ler tudo. Ótimo. Marcos 15, versículo 7. Já estou encerrando. E havia, versículo 5. Mas Yeshua nada respondeu, de tal maneira que Pilatos estava surpreso. Ele tinha por costume lhe soltar durante cada festa um preso que pedissem. E havia um chamado Barrabás, o qual estava preso com os sediciosos, que haviam cometido homicídio na insurreição na qual eles participaram. E o povo gritava e começaram a pedir que lhe fizesse como ele tinha por costume. Então, respondendo Pilatos, lhes disse: Vós desejais que eu vos soltarei o rei dos judeus? Pois Pilatos sabia que os principais sacerdotes o entregaram por inveja. Mas os principais sacerdotes instigavam ainda mais a multidão, que ele lhes pudesse pôr em liberdade a Barrabás. Então lhes disse Pilatos: O que vós desejais, pois, que eu faça com este que vós chamais rei dos judeus? E eles gritaram: Crucifica-o. E Pilatos lhes dizia: Mas que mal ele cometeu? E eles gritavam: Crucifica-o. Então Pilatos preferiu que se cumprisse a vontade da multidão, e lhes pôs em liberdade a Barrabás, e lhes entregou a Yeshua, que depois de açoitá-lo para que fosse crucificado. Depois os soldados o levaram ao interior do átrio, isto é, ao pretório, e convocaram a coorte. E a causa da sua morte estava escrita numa inscrição: Este é o rei dos judeus, Yeshua Ranotzri Meler Hayehudi. E quando chegavam às 12, houve trevas sobre toda a terra até às 3 da tarde. Algumas Bíblias trazem até a hora sexta, até a hora nona, né? E às 3 da tarde, Yeshua clamou: El, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Ouvi isso, uns dos que estavam ali diziam: Ele chama a Elias. E prossegue. Então, como Yeshua antecipou o seu Seder de Pêssego, como ele antecipou o momento de Pêssego, o que ele fez foi o seguinte: ele foi entregue ainda no dia 14, antes do pôr do sol. No dia 10 o cordeiro era separado. No dia 14, então provavelmente Yeshua foi ungido no dia 10, né? Provavelmente. E no dia 14 ele foi separado. E ainda no dia eles levavam os seus cordeiros ao templo, porque tinha toda uma preparação, precisava ver se o cordeiro não tinha defeito. Imagina toda uma nação levando seus sacrifícios. E foi o que sucedeu. Eles estavam levando. E ao mesmo tempo que eles estavam levando, às 3 da tarde, o seu cordeiro ao Beit HaMikdash, ao templo da santidade, o templo do Eterno, Yeshua estava sendo sacrificado. Então você vê como o contexto mostra que tudo isso aqui aponta para uma pessoa, Yeshua. Quando você lê João, capítulo 1, diz o seguinte: em princípio era a palavra. Então Yeshua, ele é a palavra. Ele é a nossa palavra. Toda essa palavra aponta para ele, como nós vimos hoje em várias partes dos textos, né? E ele é nosso Pêssego. O último texto, João capítulo 1, versículo 39, que diz o seguinte: E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha a ele, e
declarou: Eis aqui o Cordeiro de Deus, que leva o pecado do mundo. Este é, pois, aquele a quem eu disse que depois de mim haveria um homem que é antes de mim, porque é primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse dado a conhecer a Israel. Por isso eu vim